Pessoal, eu comecei a gravação aqui da aula. Hoje a gente vai falar sobre fundamentos de recursos humanos, que a gente tem muito necessário para vocês do administrativo. E aí, Tietê, tá tudo certo. Depois, no final da aula, a gente tira algumas dúvidas, que eu vi que teve um pessoal que ficou com dúvida da SAP. Então, eu vou tentar acelerar aqui. É um conteúdo um pouco extenso, mas vou tentar dar uma acelerada. Qualquer coisa a gente deixa uma parte para a semana que vem e a gente tira algumas dúvidas nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Eu só preciso que vocês me confirmem se estão vendo a minha tela. Tá. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre fundamentos de recursos humanos. E a gente começa com as rotinas de recrutamento e seleção. Então, o que é de responsabilidade dos recursos humanos? É essa parte de recrutamento e seleção, os procedimentos trabalhistas, os sistemas de informação e até mesmo o processo de demissão do funcionário. Então, ele se envolve em praticamente todos os assuntos relacionados às pessoas da organização. Então, quando a gente fala de recursos humanos, a gente está falando de pessoas. São aquelas pessoas que estão ali para ajudar na empresa, que é a mão de obra, é o pessoal que está ali exercendo uma função. Então, o que vem a ser o recrutamento? Então, no recrutamento, a gente busca pessoas que têm um perfil adequado para aquela vaga na sua empresa. Então, o recrutamento ele vai ser uma função da RH, mas não necessariamente é o RH quem vai ser o contratante, digamos assim. Ele vai fazer ali como se fosse uma mediação. Então, vamos supor que a gente tenha o setor de desenvolvimento, e aí o setor de desenvolvimento e criação de uma empresa precisa de um novo designer ou precisa de um estilista. Então, eu chego para a pessoa responsável pelo RH e falo das minhas necessidades, de todas as qualidades que essa pessoa precisa ter, e aí o meu RH vai fazer essa parte de recrutamento, mas vai ser a criação e desenvolvimento, o setor de criação, que vai ser responsável por realmente contratar. É ele que vai dizer se aquela pessoa está apta ou não para fazer parte da equipe. E aí, no recrutamento, a gente tem um conjunto de procedimentos que vão visar atrair e orientar as pessoas que têm potencial para aquela função. Então, no recrutamento, a gente vai se basear na contratação de funcionários, divulgação de vagas, atrair os candidatos, procurar a qualificação daquela pessoa e é por parte de responsabilidade do RH. Então, aqui a gente tem as etapas do recrutamento. O que deve acontecer? Qual que é a ordem? Aqui, na verdade, antes da divulgação da vaga, a gente tem a criação da necessidade. Então, um setor tem a necessidade de alguém, e aí cria-se a necessidade de uma vaga. Então, é alinhado o perfil daquela pessoa, como que vai ser, para então ser divulgado a vaga para aquele setor. Depois a gente tem a triagem de currículos, as entrevistas, depois a dinâmica em grupo, envio de candidatos e a contratação. Então, qual que é o sentido de recrutar pessoas? Então, o sucesso das organizações está diretamente ligado à inteligência que elas têm, ou seja, os seus talentos. Então, as pessoas que trabalham naquela empresa fazem total diferença no resultado final daquela empresa. Então,
Eu preciso de pessoas qualificadas para ocupar aqueles cargos. Então, a minha função no recrutamento vai ser detectar, atrair, reter e desenvolver talentos na gestão estratégica dessas pessoas. Por que eu tenho que desenvolver? Às vezes aquela pessoa, ela tem um talento, a gente já consegue perceber que aquilo ali já vai ser bom para a nossa área, mas ela precisa desenvolver. Então, eu preciso adaptar aquele talento daquela pessoa para funcionar melhor dentro da minha empresa. Daqui, a gente trabalha com o que a gente conhece como chá, que é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Tudo isso vai juntar nas competências. Então, conhecimento. A pessoa tem que saber o que fazer e por que fazer. Na atitude, a gente vai identificar o desejo de fazer. Então, a pessoa ela tem que ser proativa, ela tem que ser participativa, ela tem que ter alguns aspectos éticos e participar e cooperar ali na equipe. E na habilidade é como fazer. Então, é o famoso know-how. Então, a pessoa ela tem ali um saber fazer relacionado à prática do trabalho. E aí a gente vem aqui com os tipos de recrutamento. A gente conhece 3 tipos de recrutamento, que são o interno, o externo e o misto. O recrutamento interno, ele vai ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, o que é o recrutamento interno? É quando eu utilizo o meu potencial de recursos humanos das minhas pessoas que já trabalham ali na minha empresa. Então, eu vou avaliar e possibilitar as pessoas de se candidatarem as que já estão na minha empresa. Então, as vantagens disso é que eu consigo aproveitar melhor o potencial humano da minha empresa, eu consigo motivar os colaboradores, então eles conseguem sempre querer se qualificar mais e querer estar sempre acima do esperado, porque eles sabem que provavelmente vai abrir uma vaga que ele pode se qualificar. Então, propicia a retenção de talentos e a fidelidade à organização. Ideal em situações de estabilidade e pouca mudança na empresa. Então, se eu tenho uma empresa que dificilmente muda, que está sempre ali no mesmo jeito, digamos assim, aquela pessoa ela já conhece a empresa, ela sabe dos processos. Então, a gente consegue manter ali, ela já vai saber facilitar o engajamento dentro da empresa. Então, vou ter uma probabilidade de uma melhor seleção, pois os candidatos já são bem conhecidos. Então, eu sei se aquele candidato ele não atrasa, se aquele candidato ele faz corpo mole ou não, se aquele candidato ele está sempre buscando melhorar. Então, às vezes eu estou ali procurando um cargo de gestor. Eu vou saber quais as pessoas que podem ser aptas para aquela vaga ou não. E aí eu consigo provocar uma competição sadia entre os colegas, que, como eu disse anteriormente, elas procuram sempre preparar mais para conquistar as oportunidades. Mas, por outro lado, eu tenho uma desvantagem. Então, da mesma forma que eu aproveito ali o meu potencial humano da empresa, eu fico bloqueada a entrada de novas ideias e experiências. Então, às vezes, uma pessoa nova poderia trazer experiências de fora que poderiam melhorar a minha empresa. E mantendo ali aquele potencial humano, eu me atenho apenas àquela parcela que já está habituado a como que funciona. Então, a gente facilita o conservadorismo e favorece a manutenção atual da rotina, mantém quase inalterado o patrimônio humano da empresa, mantém e conserva inalterada a cultura organizacional existente, funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua e exige da empresa programas de capacitação e desenvolvimento para preparar os colaboradores para oportunidades mais complexas. Isso aqui quer dizer o quê? Vamos supor que você está na empresa há 10 anos e você sabe que você tem a oportunidade de uma nova vaga.
Se o meu recrutamento for interno e você se considerar apto para aquela vaga, possivelmente você não vai buscar capacitação. E eu vou precisar capacitar você para aquilo. E aí, em vez de buscar no mercado outras pessoas que já vêm prontas para aquela função, eu vou ter que fazer com que você se qualifique. Então, isso acaba sendo uma desvantagem no meu recrutamento interno. No meu recrutamento externo, da mesma forma, eu vou ter as vantagens e as desvantagens. A vantagem é que eu vou ter o famoso sangue novo na organização. Eu vou enriquecer o patrimônio humano com aporte de novos talentos. Eu vou renovar a cultura da empresa e enriquecer com novas aspirações. Incentivar a interação da empresa com o mercado de trabalho e aumentar o capital intelectual a incluir novos conhecimentos. Então, a minha troca de experiências vai ser muito maior. Às vezes, eu sou uma empresa familiar. E aí, eu vou contratar alguém que vem de uma multinacional. Então, a forma que aquela pessoa trabalha é muito diferente de que a forma de uma empresa familiar trabalhar, até pelo tamanho. Então, a gente tem que pensar nisso. O que eu preciso daquela vaga? É melhor eu procurar alguém que vai ser de fora? Melhor eu procurar fazer um recrutamento externo? Ou é melhor eu continuar com as pessoas que eu já conheço? Às vezes eu preciso de um cargo de extrema confiança. Então, às vezes, quem eu tenho ali dentro, eu já sei que eu posso confiar, já se provou digno da minha confiança e que se eu simplesmente qualificar aquela pessoa, vai ser o suficiente. E aqui, no recrutamento externo, aquela pessoa vai ter que se adaptar às facilidades da empresa, vou ter que criar rotinas novas. Então, é toda uma nova estrutura que eu vou ter que fazer. Então, nas vantagens a gente tem que afeta negativamente a motivação dos atuais colaboradores, reduz a fidelidade do colaborador ao abrir oportunidades a estranhos, requer aplicação de técnicas seletivas para a escolha dos candidatos, a representar os custos, e é mais oneroso, trabalhoso e demorado do que o recrutamento interno. Por que é mais oneroso, trabalhoso e demorado? Porque eu vou ter que buscar o currículo dessas pessoas, eu vou ter que fazer anúncios de vaga em vários lugares, eu vou ter que depender meu tempo fazendo seleção desses currículos, e aí ter que chamar essas pessoas para entrevista, conhecer as pessoas, fazer um processo seletivo. É muito dispendioso fazer todo esse processo. Então, é isso que a gente tem que avaliar, quais que são mais vantagens, o que é mais desvantagem no meu processo. É ruim eu fazer um processo externo, então? Não, não é. Justamente por causa disso, que às vezes a gente precisa de alguém nesse sangue novo dessa pessoa com experiência de fora, com a mente mais aberta para fora da empresa. Então, aqui a gente vê o comparativo do recrutamento interno e no recrutamento externo, que aqui a gente vai buscar candidatos dentro da empresa, no recrutamento interno, desculpa, e no externo a gente vai buscar candidatos no mercado de trabalho ou em outras empresas. A gente vai ter um envolvimento nos processos de promoção, transferência ou remanejamento de pessoal. E aqui no recrutamento externo, eu tenho a possibilidade de novas personalidades e talentos. No interno, eu ofereço oportunidades aos funcionários que já são comprometidos e conhecem a empresa. E no externo, eu possibilito a produção de novas ideias e atitudes na organização. No interno, eu vou ter uma demanda de levantamento prévio de candidatos reais e candidatos potenciais. E no externo, eu tenho a possibilidade de atualização nas tendências do mercado. No interno, eu vou ter uma demanda de divulgação adequada à existência da vaga, dos requisitos necessários e das características do cargo. E no externo, eu vou precisar fazer a mesma coisa. Preciso divulgar de um jeito adequado a existência dessa vaga. Preciso colocar em redes sociais, preciso colocar nos murais da empresa, para os meus funcionários mesmo
falarem para os amigos que a gente está contratando pessoas novas. Então, essas duas formas eu vou ter que adequar e fazer a divulgação do jeito que for melhor para mostrar que tem uma vaga nova na empresa. No interno, eu preciso dizer que é necessário explicitar os critérios de escolha, os fatores preferenciais. E aí, no recrutamento externo, é alternativa para posições de início de carreira. No interno, eu apresento baixo custo final e no externo eu vou apresentar um maior custo final. Justamente por aquela questão que eu falei para vocês, de eu ter que demandar mais anúncio, mais tempo. Oi, gente, vocês estão me ouvindo de novo? Vocês conseguem ver a tela? Não? Então, peraí. E agora? Ué? Peraí. Vocês conseguem ver? Então, eu vou sair e entrar de novo, tá? Peraí, gente. Voltou? Ah, então tá bom. Essa parte do recrutamento misto, vocês pegaram pelo menos o início? Ou vocês pararam de ouvir antes disso? Vocês pararam de ouvir aqui? Beleza. Então, vamos lá de novo. Aqui a gente faz só um comparativo das duas formas de recrutamento, tanto interno quanto externo.
Eu vou só pincelar, gente, que aí qualquer coisa vocês escutam de novo depois, porque é bem comparativo mesmo, porque eu já falei isso antes, mas é só para deixar claro que aqui a gente tem uma busca de candidatos dentro da empresa e no externo fora da empresa. Dentro da empresa, eu vou envolver processo de promoção, transferência, remanejamento de pessoal, e fora eu vou buscar novas personalidades e talentos. No recrutamento interno, oferecer oportunidades aos funcionários que já estão comprometidos e conhecedores da empresa, e externo, possibilidade de introdução de novas ideias e atitudes na organização. No interno, eu vou demandar levantamento prévio de candidatos reais e candidatos potenciais, e no externo tem a possibilidade de atualização das tendências do mercado. Tanto no interno quanto no externo, eu vou demandar uma divulgação adequada da existência da vaga, dos requisitos necessários e das características do cargo. No interno, eu preciso explicitar os critérios de escolha e os fatores preferenciais. E no externo, eu só coloco que é uma alternativa para posições de início de carreira, por exemplo. E aí, no recrutamento interno, eu tenho um menor custo final. E no externo, eu tenho um maior custo final. E o que vem a ser o recrutamento misto? O recrutamento misto ele pode acontecer de três formas. Ele começa com um externo, e aí ele passa para o recrutamento interno, caso o externo não apresente resultados desejáveis. Então, eu vou lá, faço o processo, eu vou pegando o currículo, e nada daquilo vem a ser o que eu preciso. Então, eu passo a fazer um recrutamento interno para ver se alguém se habilita para aquela vaga. Aí eu tenho o recrutamento interno, eu começo no interno, e aí, caso as pessoas da minha empresa não sejam aptas para fazer aquela função naquela vaga, eu passo para o recrutamento externo. Então, vou buscar fora da minha empresa pessoas para aquela vaga. E o recrutamento externo e interno concomitantemente. Então, eu vou falar para as pessoas me mandarem currículo, tanto o pessoal dentro da minha empresa, quanto o pessoal fora da minha empresa. E aí, eu vou fazendo, ao mesmo tempo, a seleção de quem pode ou não fazer parte daquele recrutamento. Fontes de recrutamento. Então, como que eu vou fazer para recrutar as pessoas? Eu posso pegar um arquivo de candidatos que se apresentam espontaneamente ou em outros recrutamentos. Então, às vezes a pessoa por si só vai lá na minha empresa e deixa um currículo. Às vezes eu fiz recrutamento em outras vagas e aí eu tenho um banco de dados. Eu consigo fazer cartazes ou anúncios, tanto interno quanto externo. Eu posso ter contato com sindicato e associação de classe. Eu posso ter os contatos e palestras em universidade, escola, centro de integração empresa e escola, por exemplo, o Senai, a unidade. A gente tem um contato direto com as empresas, e aí a gente vai ter os programas de seleção, do ProJovem, de Jovem Aprendiz. Então, isso serve como uma fonte de contato. A escola fornece para as empresas contatos de alunos que estão aptos para aquela vaga. Na verdade, a empresa solicita, né, e a gente pode passar os contatos. Às vezes a gente tem parceria com outras empresas que atuam no mesmo mercado. A gente tem esses contatos, e aí as pessoas podem indicar. A gente tem os anúncios em jornais, revistas, em redes sociais. Pode solicitar agência de recrutamento. A gente tem o LinkedIn, que é uma fonte de recrutamento muito utilizada, inclusive aqui do Senai. Às vezes a gente precisa de alguém meio urgente, algo mais de contrato e não processo seletivo. Às vezes o pessoal faz uso do LinkedIn, então vê pessoas na área que estão aptas para aquela vaga e entra em contato. E headhunters, o que são os headhunters? Eles são os caça-talentos, digamos assim. Muitas vezes esses caça-talentos, esses headhunters, vão ser mais para
gestão, para as áreas de gestão, que precisa de alguém que esteja num cargo que demanda um pouco mais de qualificação. Então, essa pessoa, ela está apta a encontrar esses candidatos. E aí a gente passa do recrutamento para a seleção de pessoas. Então, ela vai ser a escolha da pessoa certa para o cargo, ou mais amplamente entre os candidatos recrutados, aqueles mais adequados para os cargos existentes na organização. Então, a seleção, ela visa selecionar a adequação da pessoa ao cargo e eficiência e eficácia da pessoa no cargo. A gente tem algumas técnicas de seleção. Então, a gente pode ter uma comparativa e restritiva, que ela se usa as chamadas técnicas de seleção, e a aplicação dessa técnica se faz através de diversas fases, conforme a complexidade do cargo a ser preenchido. Então, vocês vão ver que algumas, por exemplo, fazem, durante o processo seletivo, elas vão fazer dinâmicas, vão ter testes de aptidões, um monte de coisa, e outras vão ser apenas uma entrevista, por exemplo. Então, vai depender muito do que cada cargo vai necessitar. Então, a gente pode ter as entrevistas e seleção. Então, eu vou pegar daqueles currículos, eu vou selecioná-los e fazer entrevistas. E aí pode ser com a entrevista dirigida, que a gente já tem um roteiro pré-estabelecido. Então, eu tenho perguntas a serem feitas, são aquelas clássicas de como você se vê daqui 5 anos, ou onde você espera chegar, por que você gostaria de fazer parte dessa empresa. E aí a gente tem a entrevista livre, que vai acontecendo conforme o caminhar realmente daquela entrevista, daquela conversa com o candidato. A gente tem as provas de conhecimentos ou capacidade, que aí são realmente provas que você precisa colocar e assinalar, às vezes elas são dissertativas, às vezes de múltipla escolha, vai depender da empresa. E aí, isso vocês conseguem ver, por exemplo, nos concursos públicos. Então, a gente tem as provas que a gente faz para conseguir obter a pontuação necessária para passar. A gente tem os testes psicológicos, os de personalidade e as técnicas de simulação. Depois de tudo isso, a gente entra na parte de procedimentos trabalhistas, que é quando a gente já tem os funcionários na empresa e a gente precisa se ater a algumas condições. Então, é para garantir que aquela pessoa ela vai ser resguardada conforme previsto em lei. Então, começamos, a principal parte do assistente seria a folha de pagamento. Essa vai ser uma das principais preocupações que tem que ter. Então, a gente tem todo um funcionamento, FGTS, INSS, nossa, gente, perdi a palavra, desculpa. Mas é do imposto de renda retido na fonte. Então, tudo isso já vai fazer parte do pessoal, do RH e do assistente administrativo. Então, o que vem a compor a folha de pagamento da empresa? A gente tem o salário, as gratificações, as comissões, horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno e férias. Isso é aquilo que você recebe. Então, você tem aquelas gratificações, digamos assim. Agora, nos descontos, eu vou colocar tudo aquilo que eu vou retirar. Então, você recebeu salário, você recebeu comissão, você recebeu um adicional noturno, e aí agora eu faço os descontos daquele valor antes de te dar o salário final. Então, eu tenho os adiantamentos, as faltas injustificadas, contribuição previdenciária, contribuição sindical, imposto de renda retido na fonte, o vale transporte, pensão alimentícia, empréstimos, tudo isso vem a ser descontado direto na folha de pagamento. Então, aqui a gente tem um exemplo
de folha de pagamento. Então, a gente precisa colocar a empresa, o endereço da empresa, o CNPJ, o nome do funcionário, onde que ele se encontra, qual que é a data do pagamento, a que se refere essa folha de pagamento. E aí eu preciso descrever todas as... A gente precisa fazer a descrição de tudo que eu vou ou adicionar ou vou descontar no seu pagamento. E aí, no final, a gente tem aqui, ó, os descontos, os vencimentos e o salário final no valor líquido. Então, na folha de pagamento, eu vou ter alguns descontos, que são os dias não trabalhados, são as faltas sem atestado. Então, se você falta ao trabalho e não justifica, eu posso tirar de você, eu posso colocar e ter um desconto no seu pagamento referente àquela data. Eu posso colocar os descontos de atraso, que são referentes àquelas horas que você não compareceu ao trabalho. O vale-refeição, que é um benefício, mas não é uma obrigação do empregador. Então, o desconto é limitado a 20% do valor entregue. Eu vou ter o vale-transporte, que é um benefício entregue por força de lei, em que o empregador ele pode descontar no máximo 6% do salário base. Vou ter o desconto de DSR, que é desconto semanal remunerado, que ocorre quando o empregado não cumpre a jornada. Então, vamos supor que a Raíssa, ela tem um trabalho de segunda a sexta. E aí ela tem o fim de semana dela garantido por lei. Mas vamos supor que na sexta-feira a Raíssa faltou. Tipo, não tô a fim de ir hoje para a empresa, não vou, e é isso. Então, eu vou descontar da Raíssa a sexta-feira, que ela não teve a justificativa, e eu desconto o fim de semana remunerado. Então, eu posso fazer esse desconto. O adiantamento salarial. Alguns funcionários, eles pedem esse adiantamento, percentual de adiantamento de salário, e aí, no momento do pagamento, eu faço esse desconto do adiantamento. Eu tenho a contribuição sindical, que é um desconto de um dia de trabalho no exercício anual da sua atividade. Eu tenho imposto de renda, então é um desconto compulsório, ele é obrigatório ser feito esse imposto de renda na folha de pagamento. Acontece que, às vezes, o que esse imposto de renda pode influenciar? Às vezes eu posso ter retirado um pouco mais do que você realmente precisaria pagar referente ao seu salário, e às vezes eu posso ter posto um imposto de renda inferior ao que você precisa pagar na receita. Então, isso vem depois com toda a contribuição, mas eu como empresa, preciso fazer esse desconto do imposto de renda direto do seu salário. E aí a gente tem o INSS, que ele é também descontado diretamente do salário bruto do empregado, para que ele garanta os direitos junto à Previdência, que é as obrigações acessórias para a empresa. Então, aqui no INSS, a gente tem uma tabela a ser seguida. Então, nesses salários, eu tenho uma alíquota de 7,5%. Então, independente se você receber até R$ 1.100, eu tenho uma alíquota de 7,5%. Então, eu vou pegar o seu salário, vou fazer o cálculo de 7,5%, e desse 7,5%, eu vou descontar R$ 82,50, que vai, depois disso, vai ter o valor final a ser descontado realmente de INSS. Eu acho que aqui eu coloquei no final como que é essa continha para vocês. Mas se eu não tiver posto, eu mostro de novo. Quer dizer, eu coloco na tabela lá na sala, lá no ar. E a gente tem a tabela de imposto de renda, que funciona
quase da mesma forma do INSS. Ele também vai ter as formas de alíquotas e deduções, mas vai depender também do seu salário. Só que aqui, ó, no imposto de renda, no salário de até R$ 1.903,98, a pessoa é isenta, ela não paga nada. Então, que é aquele valor que eu acho que é anual dá em torno de 25 a 28 mil. Eu não tenho certeza agora. Mas se você ganha até esse valor, você não precisa declarar o seu imposto de renda. Acima disso, você declara. E aí a gente tem aqui o pagamento de férias tão esperado, que é obrigatório por lei por todas as empresas, é um direito do trabalhador. Então, depois de 12 meses trabalhados, o funcionário tem direito a 30 dias de descanso. Esse funcionário pode tirar as férias dele de maneira gradativa. Então, eu posso tirar 15 dias num período e depois 15 dias mais para frente. Só que esse prazo não pode ultrapassar 12 meses após esses 12 meses trabalhados. Então, vamos supor que você trabalhou um ano. Você tem até 12 meses para tirar esse seu período de férias. Então, como que funciona o pagamento no cálculo das férias? A gente vai calcular, vamos supor que a pessoa ganhe R$ 3.000 por mês. Esse é o salário. E aí, a gente vai fazer esses 3.000 dividido por 3. Então, a gente vai ter R$ 1.000 no final. E a gente acrescenta o valor do salário mais 1/3, que seria esses R$ 1.000. Então, o valor a ser recebido é de 4.000. E aí, depois que é feito esse cálculo, a gente tem os descontos previstos, que é aqueles descontos de INSS e de imposto de renda. Aqui a gente tem outro exemplo de como que funciona. Então, vamos supor que a gente tem o salário da Maria e é de R$ 900. Para calcular as férias, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem um abono de 1/3. Então, a gente divide o salário dela por 3, que vai dar R$ 300, e aí a gente acrescenta de R$ 300 ao salário dela. Então, no total fica 1.200. Então, aqui, referente aos 30 dias, a gente tem os vencimentos, né, que é o valor, que é 4.000. E aí, desses vencimentos, a gente tem o desconto do INSS, aquela tabelinha que está lá atrás. A gente tem 12% de desconto, que vai dar 480, e 15% no imposto de renda, que vai dar 245. Mas aqui, ó, professora, aqui no INSS eu tenho 12% e ficou maior do que o do imposto de renda. Por quê? Isso vai depender da dedução. Lá, quando a gente volta aqui, ó, a dedução daquele valor de imposto de renda fica aqui em 142. Opa, desculpa, aqui, ó. 354. Então, eu vou fazer os 15% e vou deduzir 354. E aí, eu tenho um valor final. Aqui no outro, eu tenho 12% e é 376 o valor a ser descontado. Então, é por isso que às vezes a gente consegue perceber essa diferença nos descontos finais. Aí eu somo esses descontos que eu vou deduzir do valor bruto do salário, que vai ficar R$ 3.274,80. Então, quando a gente vai fazer a apuração de atrasos e faltas, como que funciona? Gente, só uma pergunta. Vocês preferem que eu termine de explicar e aí qualquer coisa vocês tiram as dúvidas lá no chat? Ou vocês preferem que eu pare agora e aí tire dúvidas já das atividades de vocês?
Pode ir explicando? Raíssa, Carlos, o que vocês acham? Beleza, então. Então, eu vou continuar aqui. Então, a gente tem... eu usei o operário Manuel como um exemplo. Então, ele trabalha 44 horas por semana durante 5 semanas. Por que 5 semanas? É por lei, gente. A lei deduziu que ia ser 5 semanas, então o cálculo de horas é em cima de 5 semanas, tá? Ah, professor, o mês tem 4 semanas. Pois é, da lei, para cálculo de horas trabalhadas, são 5, ok? Então, a gente vai ficar aqui que são 220 horas mensais. Então, a gente tem um salário de 790. O valor das horas trabalhadas, eu vou dividir esse salário dele por 220 e eu vou ter R$ 3,59 por hora. Então, supondo que o Manuel na quinta-feira atrasou 2 horas, eu vou só multiplicar esses R$ 3,59 por 2. Então, eu vou ter um desconto lá na frente de R$ 7,18. Até aqui tá tranquilo para vocês? Ok. Aí a gente tem o desconto do descanso semanal remunerado, que nem eu tinha usado de exemplo a Raíssa que faltou na sexta. Então, quando a pessoa perde o desconto dele, desculpa, quando ele perde o descanso semanal, eu também tenho direito de fazer o desconto desse descanso. Então, eu vou usar o mesmo exemplo do operário Manuel, que aqui ele coloca, ele coloca o atraso se deu numa única semana. Mas vamos supor que ele tenha sido um dia inteiro, tá? Que ele não compareceu. Então, eu vou fazer a divisão por 30 dias, e aí vai ser o valor de um dia de atraso, tá? Vai ser um dia do descanso remunerado dele. Aí a gente tem a carta de desligamento, a gente tem os pedidos de demissão. Então, a gente tem algumas regras a serem seguidas. Quando é um empregado que pede a demissão, ele pode fazer com cumprimento do aviso prévio ou sem cumprimento do aviso prévio. E aí, ele pode acontecer por interrupção do contrato de experiência, o término do contrato de experiência. E aí, ele precisa escrever por próprio punho que ele está se desligando da empresa. E tem algumas informações necessárias a se conter nessa carta, que são a data da solicitação, a informação do cumprimento ou não do aviso prévio. Em caso de solicitação da dispensa do cumprimento, o empregador deve formalizar por escrito o aceite ou não da proposta da carta de desligamento. Então, aqui, ó, ele vai colocar o local, a data e o ano em que ele está fazendo o pedido de demissão, e aí colocar que ele vai se demitir da empresa e colocar se ele vai cumprir ou não o aviso prévio. Às vezes isso acontece, por exemplo, quando a pessoa é chamada para trabalhar em outro local. Então, vamos supor que eu consegui um emprego numa outra empresa. E aí eu preciso avisar meu chefe que eu vou começar semana que vem na outra empresa. Então, hoje é quarta-feira, segunda-feira eu começo na outra empresa. Então, eu escrevo esse pedido de demissão e aí eu coloco que eu não quero cumprir o meu aviso prévio. Mas cabe à empresa decidir se eu vou ou não cumprir. É complicado? É complicado. Mas por quê? Às vezes no meu cargo não é de fácil acesso para repor uma pessoa, para colocar uma pessoa no lugar. Então, às vezes, eu preciso que essa pessoa cumpra o aviso prévio, pelo menos para conseguir colocar
outra pessoa no lugar dela. E aí, quando a empresa é o motivo da demissão desse do funcionário, eu tenho alguns motivos, que são a dispensa sem justa causa, que aí pode ser com cumprimento do aviso prévio ou não. Aí tem o contrato de experiência. O contrato de experiência são aqueles contratos de 3 meses. Então, eu posso simplesmente querer interromper esse contrato, ou porque acabou, e aí eu opto por não continuar aquela função daquela pessoa. Eu achei que ela não se adaptou bem à empresa e prefiro encerrar por ali. E a gente tem também a dispensa por justa causa. No caso de dispensa por justa causa, é quando existe uma falha grave cometida pelo funcionário e eu preciso especificar qual foi essa falha grave. Então, normalmente, pode ser um roubo, pode ser... São algumas coisas que realmente elas se enquadram nessa falta, que não permite ser só ou sem justa causa. Qual que é a diferença? O sem justa causa, os funcionários eles saem com todos os direitos dele garantidos. E o por justa causa, eu posso provar por lei o que aquela pessoa cometeu. Então, não foi só um deslize, a pessoa está faltando, não está cumprindo com as obrigações, mas aí são algumas coisas que levam à justa causa, e na justa causa, aquela pessoa não tem direito a nada, tá? Então, por isso que eu preciso especificar qual que foi a falta cometida pelo funcionário. E qual que é a minha obrigatoriedade? Ser comunicado pelo empregador por escrito. Então, eu preciso entregar para o meu funcionário uma carta dizendo que ele está demitido. E aí eu preciso pôr a logo da empresa em que o empregado está registrado, a data da solicitação e a informação do cumprimento ou não do aviso prévio. Ah, mas eu não quero que ele cumpra aviso prévio. Ok, então eu vou pagar referente a 1 mês de salário para aquela pessoa. Tá? Quando a gente põe que ele vai cumprir aviso prévio, a pessoa ela ainda recebe durante 1 mês o salário dela. Mas se eu coloco que ela não vai cumprir, eu lhe pago imediatamente aquele salário. E aí, aqui é um modelo de como que funciona um aviso prévio numa empresa. Então, eu preciso colocar de como que vai funcionar, e aí a pessoa, se vai cumprir aviso prévio ou não, e aí como que vai ser aqui, ó, apresente servirá de aviso prévio em conformidade com o artigo 487. Então, já que a pessoa vai cumprir aviso prévio, ela pode optar pela redução de 2 horas ou a redução de 7 dias corridos. Então, em vez da pessoa trabalhar os 30 dias, ela trabalharia 21. E aí, no término, ela cessa o contrato, tá? Aqui 21, porque a gente considera sem ser os fins de semana, então aí dá uma reduzida. E aí a pessoa assina e a empresa também é obrigada a assinar. E é isso, galera. Até que acabou a tempo. Vocês conseguirem entender bem essas partes de folha de pagamento? Porque essa vai ser a próxima atividade de vocês. A folha de pagamento ela é um pouco mais chatinha mesmo de fazer, mas eu vou liberá-la para vocês, e aí, conforme vocês vão tendo dúvidas, vocês vão me perguntando. Porque aqui, realmente, aquela história, né? Ah, eu entendi, mas na hora do vamos ver que a gente fica na dúvida de como que faz e tal. Então, eu vou liberar para vocês a atividade, e aí vocês vão falando se o que vocês têm dúvida ou não naquela atividade.
tá bom? Gente, obrigada por estarem aqui hoje. Tenham um bom fim de semana, um bom resto de semana. E aí, na próxima quarta, a gente se encontra de novo. Deixa eu só confirmar se a gente... na quarta-feira seguinte é normal. Pode perguntar, Ti. Com o que a gente já estudou, vocês conseguem fazer a prova. Eu vou passar mais um conteúdo ainda, mas é só a título de formação de vocês. Mas vocês podem fazer. Aí, por exemplo, tem duas etapas. Tem a avaliação, e aí depois da avaliação, quem ficou com nota abaixo de 6, você tem o direito de fazer uma recuperação. Então, vamos supor que você teve uma nota muito ruim. Então, espera, tira dúvida sobre o que você foi mal, e aí você vai lá e refaz, e faz a prova de recuperação. Ok? Então tá, galera. Boa noite. Até semana que vem. Eu estou encerrando aqui a gravação.